Boa noite a todos os irmãos. Bom, Patrícia, pode colocar para a gente o slide aí? A gente vai tentar dar um prosseguimento hoje no que a gente estava falando sobre Saul, né? Saul e Davi. No último slide, na verdade, vamos ver se vai funcionar. Opa. Aí, a gente falou desse aqui. No último estudo que eu dei aqui, né, a gente falou sobre por que Saul perdeu, né? O Senhor passou dele o reino, né? A gente comentou aqui que as atitudes de rebeldia que ele teve, né? Pelo menos ali 2 episódios, né? Quando Samuel se atrasou e ele usurpou o dever do profeta, né? E da outra vez que ele não cumpriu, não obedeceu o mandato do Senhor. Mas antes da gente dar um prosseguimento nisso, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Salmos. Afinal, o livro de Salmos, em sua maior parte, foi composta, né, por Davi, né? E ao longo da vida de Davi, a gente vai falar um pouquinho sobre os Salmos e a que período da vida deles se referem. Então, eu queria fazer uma introdução aqui falando um pouquinho sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos ele geralmente é dividido em 5 livros, né? Livro 1 até o livro 5. A maioria dos estudiosos vão considerar essa divisão, né? Ali, o livro 1 vai até o Salmo 41, depois até o Salmo 72, depois até o 89, até o 106, depois até o 150, né? São 150 salmos. Alguns estudiosos chegam até a relacionar essa divisão com o Pentateuco de Moisés, né? Tem ali aquela questão de Gênesis ser o início, o período da criação, que é um tema constante ali entre os Salmos 1 a 41, né? Então é uma relação assim, um pouco, não muito forte, mas alguns estudiosos vão fazer essa relação. Sobre a autoria dos Salmos, né? Como eu disse, a maioria são creditados a Davi, né? 73 em geral. Nós temos Asaf, né? Asaf, ele foi um dos chefes ali de música do período de Davi e de Salomão. 11 são creditados aos filhos de Coré, que também eram levitas. Salomão teria escrito 2. Moisés escreveu 1, que é o Salmo 90. Etan, que também é um dos músicos do período de Davi, teria escrito 1. E outros 50 não tem assim um autor definido, né? A gente coloca como anônimo. Ali eu coloquei na minha Bíblia, a minha revista corrigida, ela é assim, tem muita gente que tem dúvida, eu pelo menos tinha dúvida, sobre a questão desses títulos que vêm antes do Salmo, né? Esses títulos, afinal, são parte do Salmo ou não são, né? Geralmente a maioria das Bíblias tem esse título aqui em negrito, né? Esse título que vem em negrito, ou às vezes na sua versão, nessa minha aqui, de Scofield, ele vem em itálico, né? Esse título aqui, no caso da minha aqui, que está em negrito, ele é próprio dos editores da Bíblia, né? Então, os editores que fazem essa versão da sua Bíblia que colocaram esse título ali. Então, por exemplo, Confiança na Adversidade, ou Davi recorre à misericórdia de Deus, não é um título que está na Bíblia, é um título que foi colocado ali pelos editores. Tanto é que cada Bíblia vai ter um título diferente, alguma coisinha diferente. Às vezes alguma não tem em alguma ocasião, né? Mas esse outro título que está aqui embaixo, ó, que não está em negrito, nessa versão aqui ele está em itálico apenas, nessa outra aqui, por exemplo, o título principal, né, dos editores está em itálico, o título do Salmo está só em letra diferente ali. É um pouquinho menor do que o texto, do que o resto do texto. Esse título aqui, ele já faz parte, sim, do texto da Bíblia, né? Esse subtítulo aqui.
Então, onde diz aqui, ó, Salmo de Davi quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Ele, na verdade, é parte do versículo 1. Né? Pode ter Bíblia que coloque isso como parte do versículo 1, que, na verdade, é uma introdução àquele salmo. Esse texto realmente faz parte do salmo. Quando ele diz aqui, ó, Salmo de Davi para o cantor mor em Neginote sobre Seminite. Esse título faz parte do salmo. Faz parte do versículo 1, no caso. Eu até fui olhando ali com a Patrícia aqui sobre se esse texto aparecia, né? Ele não aparece ali na Bíblia, ali no computador. Esse texto não aparece, né? Ele começa logo do versículo 1. Geralmente, alguns colocam só o texto do Salmo mesmo e acabam não colocando esse título. Né? Mas esse título faz parte, sim, da Bíblia. Esses títulos, geralmente eles vão dizer assim, fazer uma diferença entre o que esse salmo, como que ele deve ser cantado, né? Que a maioria desses salmos são músicas, né? Como que eles deveriam ser cantados e mais ou menos sobre o que se trata eles, né? Então eu sempre ficava em dúvida, o que é Miquitão de Davi ou Masquil de Asaf, né? Eles têm principalmente isso aqui, ó. A maioria, eles vêm com o título de Mismor, que é traduzido geralmente como Salmo. Então vai estar lá, Salmo de Davi, Salmo de Asaf. É Mismor. É geralmente uma música que pode ser tocada com acompanhamento. Você tem também o cântico, né, que é geralmente o shir, né, que é traduzido geralmente como cântico. Então vai estar lá, Cântico dos Degraus. Essa palavra aqui. É um cântico geral. Outros que são bem comuns também, o masquil, né, que é dessa palavra hebraica, e o miquitão. O masquil, ele é geralmente um texto de instrução, ou com uma finalidade mais didática. Né? Então, geralmente, esse masquil, ele vai ser um salmo que ele vai trazer alguma lição ali, de alguma forma didática ou de instrução. Então, vai estar lá, masquil de Davi, masquil de Asaf. E o miquitão, ele é um pouquinho mais complicado, né? Tem algumas palavras aqui que ninguém sabe assim ao certo o que significa. Né? O miquitão pode ser que ele seja um título de lamentação, como se fosse Lamentação de Davi. Mas isso não é certo. Então, geralmente as Bíblias elas colocam o quê? Colocam masquil, colocam miquitão. Como não é uma palavra certa, que tem uma tradução assim certa, coloca a transliteração e às vezes coloca uma nota. Nessa minha aqui, eles têm sempre uma notazinha, geralmente no meio ali ou lá no rodapé, falando, ó, pode significar isso. Não pode ser lamentação. A mesma coisa com Sigaion. Sigaion tem em um salmo só, que está lá, Sigaion de Davi. Não faz ideia do que significa essa palavra. Mas tá lá, Sigaion. Realmente as versões colocam Sigaion. Você tem também o Tefilá, que é a oração, né? Geralmente, nesse caso, eles traduzem mesmo, oração de Davi, oração de Asaf. Né? E tem também o louvor, que é o Tehilá. Né? Às vezes eles não colocam, geralmente, como louvor, né? Essa aqui, por exemplo, já traduz como salmo também. Né? Esse louvor traduz como salmo. Depois você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos e ir conferindo se na sua tá assim ou não. Os títulos também vão trazer a forma, geralmente, como que esse salmo deveria ser cantado, né? Então, por exemplo, muitos vão ter essa expressão aqui, ó, para o cantor mor, né? Ou para o mestre de cântico. Né? Geralmente, o salmo que é endereçado a esse camarada, cantor mor, ou mestre de canto. Tem uma palavra também, neginote, que eles entendem como sendo instrumentos de corda. Né? Salmo para ser cantado junto com instrumentos de cordas. Seminite, por exemplo. Mas a maioria dessas palavras aqui, como eu disse, não é tão certo assim sobre o significado delas. Né?
Então, às vezes, os tradutores eles colocam a palavra, né, igual a gente viu ali no Salmo 6, estava lá neginote e seminite. Né? Ele não traduziu a palavra, mas tinha uma nota de rodapé explicando. Então, seminite geralmente vai ser sobre a oitava, né? Sobre a oitava, como assim? Poderia ser um instrumento de 8 cordas, né? Ou poderia estar falando de oitava musical, né? Uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Alamote também poderia ser soprano, né? Alguns vão traduzir como soprano. Gitite poderia ser ali uma canção de vindima, seria uma tradução assim, que eles poderiam colocar uma canção de vindima. E outro também que pode aparecer, neilote. Neilote, para ser tocado junto com flautas, né? Acompanhamento de flautas. E aí tem uns outros títulos também que aparecem assim em um ou dois salmos que também não são traduzidos. Às vezes até são traduzidos, né? Por exemplo, tem um lá que é para os lírios ou para o não destruas. É um termo que é traduzido literalmente como não destruas. Aí o autor coloca a nota lá. Isso pode ser que seja porque esse salmo é baseado em alguma canção que era conhecida naquele período. Alguma melodia, como alguém pega uma melodia, né? Alguém pode pegar uma melodia qualquer, coloca uma letra ali, fez um hino. Né? Se você pensar que naquela época tinham melodias que eram conhecidas, né? E às vezes algum salmo pode ter sido feito sobre essa melodia. Então por isso que aparecem esses nomes estranhos aí. Geralmente não são traduzidos, mas às vezes tem lá uma nota de rodapé explicando isso. São salmos que foram feitos provavelmente sobre melodias conhecidas na época. Opa. E o que significa selar? Já viu a palavra escrita no salmo assim, selar? Até naqueles que eu coloquei, volta ali naquela imagem que estava aqui, ó. Aqui no Salmo 3 tem, ó, versículo 2, versículo 4 tem também. Aqui, esse aqui não tem, não. Aqui, ó. Hã? Selar também o pessoal não sabe, assim, o que significa exatamente. Pode voltar pro outro lá. Alguns acreditam que essa palavra tenha a raiz de algo como subir, né? Então, alguns vão traduzir isso como seria uma indicação musical que deveria haver uma pausa no canto, como se fosse um interlúdio musical, né? A parte que só os instrumentos tocam. Outros vão achar que você tem que fazer uma elevação no volume de som, né? Tem que cantar mais forte ou tocar mais forte naquela parte. E outros vão achar que é uma espécie de ritornelo, né? No sentido de você chegou nessa parte, você vai subir os seus olhos. Então você vai voltar lá atrás, né? Como se fosse um ritornelo, você retorna como se fosse um bis, né? Que a gente coloca nos cânticos nossos, né? Bis. Aí você vai voltar lá no início, cantar aquela parte de novo. Alguns acreditam que seja isso. De qualquer forma, não era algo que era lido, né? Era uma indicação musical. Algumas divisões que a gente faz no livro de Salmos, às vezes você já ouviu falar, salmos messiânicos, né? Um grupo de salmos que a maioria das pessoas consideram que falam diretamente sobre o Senhor Jesus, né? Eu já, inclusive, aqui falei sobre o Salmo 2 e o Salmo 16 em ocasiões passadas. O livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. É o maior livro do Antigo Testamento também. Então, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Muitas dessas citações deixam bem claro esses salmos messiânicos, sendo aplicados diretamente para o Senhor Jesus. E se você for ler esses salmos, você vai ver que eles falam claramente do Senhor Jesus. Vão ter outros que podem falar de Jesus também? Sim, mas esses são os que falam claramente. São salmos messiânicos.
Desses aí, os mais conhecidos, né, são o Salmo 22 a 24. Né? Caso, acho que o Salmo 23 deve ser o salmo mais conhecido do livro. O Salmo 22, né, para dar um exemplo, ele apresenta o Senhor Jesus como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Né? O Salmo 23, ele apresenta ele como grande pastor que cuida eternamente das ovelhas. Né? E o Salmo 24, o sumo pastor, que agora é o rei da glória, ele recompensa suas ovelhas. Né? Esses 3 salmos fazem uma trilogia ali também. Tem o 110 também, que é muito conhecido. Né? Outra divisão que a gente faz também são os salmos alfabéticos ou acrósticos. Esse também pode ser um pouco menos conhecido, porque em português não faz muito sentido pra gente. Mas em hebraico faz todo sentido. Tem alguns salmos, como o Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Eles são alfabéticos. Eles têm uma sequência no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele tem 22 letras. Né? E alguns desses salmos aqui são acrósticos parciais, eles não vão ter o alfabeto todo, mas vão ter, por exemplo, cada linha começa com uma letra. Então a linha começa com a primeira letra, segunda linha começa com a segunda letra. São esses salmos aí. A maioria deles são acrósticos parciais. Só o 119, que é um acróstico total. Se abrir lá no seu Salmo 119, você vai ver que está lá escrito no iniciozinho dele, Aleph, aí depois um pouco mais para baixo vai estar Bet, aí depois vai estar... Esqueci o nome da terceira letra. Mas você vai ver que vai estar lá um monte de... O que são aquelas palavras? São nome de gente que compôs aquele negócio? Não. São os nomes das letras em hebraicas. O Salmo 119, ele é dividido, é muito legal isso. Ele é dividido, ele tem 176 versículos. Ele é dividido em 22 grupos de 8. Cada grupo desse de 8 versículos começa com a mesma letra hebraica. Então, os 8 primeiros versículos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra. Depois, do 9 ao 16... começa com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim vai até o 176 nos grupos de 8, as 22 letras. Acho muito interessante isso, porque o Salmo 119, ele fala de quê? Todo versículo dele fala da palavra de Deus. Todos os versículos do Salmo 119 falam sobre a palavra de Deus. Ele vai usar palavras diferentes para se referir à mesma coisa, né? Como lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenações, palavras, juízos, tudo que está relacionado ao que é a palavra de Deus. Né? Alguns vão dizer que cada termo desse vai trazer um enfoque diferente sobre a palavra, né? Mas todos eles falam da palavra de Deus. E é interessante porque num salmo que ele fala sobre a palavra de Deus, ele usa a palavra ali para fazer esse poema, né, esse acróstico. É como se o texto estivesse dizendo, para falar da palavra de Deus, a gente precisa de todas as letras e ainda assim não é o suficiente. Né? A gente usa todas as letras do alfabeto e 8 vezes cada uma, né? E ainda assim daria para falar muito mais. Então, o Salmo 119 eu acho bem interessante. Isso. Aleph, Bet, Gimel, nome da terceira letra. Valeu. Uma outra divisão que a gente tem no livro de Salmos são os chamados Cânticos dos Degraus. Está lá do 120 ao 134. A maioria dos estudiosos vão considerar que esses eram cânticos que eram cantados pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém. Né? Geralmente ali naquela peregrinação anual que eles faziam, eles cantavam esses chamados cânticos do degrau. Alguns vão dizer que são relacionados com os degraus do templo, outros que está relacionado aos cativos que voltaram da Babilônia, né? Também já vi essa
explicações, não é nada muito certo, mas uma das explicações mais aceitas são essas, né? Cantados por peregrinos. A gente tem também os salmos de aleluia, né? Aleluia, se você não sabe, é uma palavra que vem do hebraico, né? Não é aquela palavra ali, ó, aleluia, né? Ela significa literalmente louve ao Senhor, né? Esse iá do final, né? Yah, ele vem de Yahvé, né? Então, aleluia, louve ao Senhor. Esses salmos de aleluia são chamados assim porque eles começam e terminam com essa palavra, aleluia, e terminam com aleluia. No caso da maioria das Bíblias, esse aleluia não é transliterado. Então você não vai ver lá escrito aleluia. Você vai ver escrito que louvai ao Senhor. Então você pode ir nesses salmos lá, ó, 104, 106, esses aqui, vai ver que começa com louvai ao Senhor, termina com louvai ao Senhor. Que significa aleluia. Então quando você fala aleluia, é louvai ao Senhor. Em especial, do 113 ao 118, no caso só o 100, não são todos aqui que são salmos de aleluia, mas do 113 ao 118 eles eram usados nas festas de Páscoa, né? Eles são divididos lá entre os salmos de Halel egípcio, né, que é o louvor do egípcio, o louvor egípcio, e o grande Halel, que eram cantados na época da Páscoa também. Nossa. E para a gente terminar tem o que? Os salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios, assim, são aqueles salmos que eles vão trazer uma espécie de ódio e violência contra os inimigos de Deus. Esses salmos são muito polêmicos, né? Assim, eu vi um caso, eu vi um camarada na internet contando, o irmão chegou e citou na oração uma parte de um salmo desse, né, que Davi falando, ó, quebrar os dentes dos injustos, né, que eles se tornem como cinzas, que eles sejam arrastados pela rua como trapos, né, alguma coisa assim. A igreja ficou toda até assustada. Porque esses salmos, quando a gente lê, a gente fica um pouco assustado também, né? São salmos que têm falas fortes, né? Contra os ímpios, né? Contra os que geralmente são chamados injustos, os inimigos de Deus. Para a gente entender isso, né? A gente tem que lembrar que isso faz muito sentido na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o povo de Israel, né, e no caso ali Davi, que era o rei de Israel, eles eram responsáveis pelo juízo de Deus. Deus trazia juízo até aos outros povos, né, através de Israel. Então, por exemplo, quando o Senhor manda Saul destruir os amalequitas, né, ele manda destruir tudo. Era um juízo que Deus estava exercendo através do povo de Israel. Hoje em dia, não tem necessidade da gente ficar orando pela destruição dos ímpios, né? A gente é convidado a orar pela conversão, pela salvação dessas pessoas. As pessoas se confundem por causa disso, que a missão da igreja é diferente. O reino que Jesus trouxe é diferente. O reino que Jesus trouxe não é desse mundo, não é a lógica desse mundo. Então as pessoas querem implantar um reino de Cristo aqui, com as suas normas, com os seus preceitos, entendeu? Então isso que não funciona. No reino de Cristo, o maior será o que seguirá mais, entendeu? O maior será o menor no reino. O reino de Cristo é diferente, né? O reino de Cristo você tem que orar para os inimigos. No reino de Cristo você ofereceu outra face. É isso que as pessoas não confundem. Eles trazem essa mistura da aliança passada e não entendem essa divisão. Eles não conseguem entender essa divisão. Entendeu? Nós estamos aqui, nós estamos para vencer, nós temos que lutar e vencer.
Vai ser desse jeito. 1000 vai cair à minha direita, 2000 à minha esquerda. Não vai funcionar assim. Isso era parte da antiga aliança. Na nova aliança, nós não temos essa questão do castigo físico que nós vamos levar aos injustos o castigo físico. Nós temos a igreja, ela pode agir na questão espiritual com a excomunhão, né? A excomunhão é a exclusão do corpo, da comunhão aqui com os irmãos, né? A igreja tem esse direito de fazer a excomunhão de alguém, mas não na questão física, né? Como a gente encontra nos salmos imprecatórios. Você ia falar alguma coisa? Aí. Mas volta um bocadinho nessa exclusão da pessoa que você falou aí agora. Excomunhão. A igreja. Aham. Que a igreja ela tem autoridade de colocar alguém em disciplina, né? E no caso mais grave, né, fazer a excomunhão da pessoa, né, que colocar ela para fora da comunhão do corpo de Cristo. Autoridade de tirar a salvação dele, entendeu? O negócio isso aí é um ato, é uma disciplina é uma correção. E uma correção, isso aí. É excluir da comunhão com os irmãos. Não excluir do céu. Isso. Não é semelhante às outras regiões que a pessoa é banida da salvação. É isso, né? E é muito interessante essa colocação sua, muito interessante a respeito do Salmo, esse entendimento de como Deus tratava as pessoas no Velho Testamento. É de ter essa consciência, né? Porque as pessoas hoje, como crentes, querem dominar o mundo. E nós estamos tendo que Jesus vai chamar muita atenção sobre não julgar ninguém. Não julgueis, né? Não julgueis, porque a nossa função aqui não é julgar. Nossa meta aqui é testemunhar. A nossa luta aqui não é contra o outro, é contra mim mesmo. A luta é travada de quando eu consigo me dominar, me domar, me converter, eu vou ser uma pessoa melhor. É por isso que a gente fala que a gente tem que ter muito cuidado ao tirar assim, um texto qualquer da Bíblia e para aplicar em alguma situação. Tipo, pegar um texto qualquer fora do seu contexto e aplicar em alguma situação. Na Bíblia toda. Mas você tem que ter um cuidado maior ainda se for um texto do Antigo Testamento. E um cuidado maior ainda se for um texto do que a gente chama os livros de sabedoria. São quais? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por quê? A gente já falou aqui um pouquinho antes sobre o livro de Jó, né? A gente falou um pouquinho dentro do contexto dele, nem sei se eu comentei um pouco disso. Mas no livro de Jó, a gente vai ter ali pedaços do livro que vão ser que a gente chama de teologia ruim, né? São livros que são textos que falam coisas que não estão certas, né? A gente tem o que na história de Jó? A gente tem Jó e os seus amigos discutindo, né? Só que nenhum deles ali tem uma compreensão geral, né, do que está acontecendo. Então, todos eles ali falam coisas que às vezes não estão corretas, né? Porque nenhum deles tem a compreensão geral. Apenas no final do texto, né, quando o Senhor fala, né, óbvio que o que o Senhor falou é o que estava correto, né? Então vão ter ali, eles vão discutindo, eles vão falar coisas que às vezes alguém pode pegar um versículo isolado e falar, ó, na Bíblia está falando isso, né?
Mas é um texto que, né, a gente sabe que se a gente for analisar o contexto dele, pode ser que ele não, o que ele está falando não seja exatamente algo, um ensinamento bíblico, né? Isso acontece também, por exemplo, no livro de Eclesiastes. A gente vai falar mais para frente do livro de Eclesiastes. Também é um livro de, digamos assim, uma teologia ruim, né, em algumas partes dele. Jó, o que os amigos pensavam? Pensavam que ele tinha um pecado, ou ele não entendia que era o desígnio de Deus, né? Aí ficou essa discussão, né, falando contra ele. Não é que tudo que está ali a gente tem que, a gente não pode aplicar, né? Mas é que a gente tem que ter cuidado para pegar um texto isolado para justificar alguma coisa, né? Pegar um texto assim para justificar isso. Cuidado. Tentam lá, traz para a igreja, hoje traz um prejuízo, né? Você traz para a igreja um ensino que foi direcionado a um tempo específico, a um povo específico, a um ato específico. Então você traz para a igreja, você vai ter uma confusão. Né? Você vai ver os ensinos de Paulo, você vai analisar os ensinos da igreja hoje dos ensinos de Paulo, você vai ter uma dificuldade muito grande em entender. O ensino de Paulo, né? Os ensinos de Jesus. Você tem dificuldade em entender, né? De vivenciar isso hoje aí. Então nós estamos, Deus diz, né? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra. As pessoas não querem ter fé, as pessoas querem ter certeza, né? As pessoas querem ver o movimento, não querem ter fé. Entendeu? As pessoas querem ver coisa, as pessoas querem arrepiar, as pessoas querem ficar impressionadas, né? Aí busca essas coisas lá no Velho Testamento. Fogo que queima, multidão, problema, né? Ordena que venha fogo, e o fogo queima os inimigos, e o anjo vem e mata o inimigo, né? Nós estamos esperando essa expectativa, né? Mas você vai ver a trajetória de Paulo, uma trajetória simples, né? Você vê um episódio extraordinário quando ele é preso em Filipe, ele apanha em praça pública, né? Um evangelho triunfalista de hoje, aquilo ali é incabível. Não há possibilidade de você ver um servo de Deus, um ungido de Deus, apanhando em praça pública e preso. Um ungido de Deus não acontece isso hoje. Deus quer. Você está entendendo a tônica? Inclusive, uma coisa que o pessoal fala muito, né? É algo que a gente vai, inclusive, passar por ela hoje, né? Que é quando Davi fala o quê? Quando ele vai estar lá perto de Saul, ele fala, não vou tocar no ungido do Senhor, né? A pessoa fala, você não pode tocar em mim porque eu sou ungido do Senhor, não toque em mim. Entendeu? Então hoje tem muita essa palavra aí, é fortíssima no meio, né? Porque traz ensino. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas não se aplica a nosso momento, não se aplica a nossa vida aqui, aquele plano, é o total, é o todo que a Bíblia traz, não se aplica em nós hoje. Não é? É aquela palavra que Jesus fala que Deus fala com Josué, onde você botar a planta dos seus pés, eu te darei. E pessoas têm declarado isso. Bota a planta do pé e Deus falou que é meu. Aí vai quebrando a cara, vai dando golpe no outro, empurrando o outro barriga e vai assim. Entendeu? Tem uma coisa que eu nunca entendi, cara que fala que tem óleo ungido. O óleo ele não é usado para ungir? Ele ungiu aquele óleo com outro óleo? Então, o pessoal fala assim, vem aqui que vai ter o óleo ungido, né? Você já deve ter ouvido, né? O óleo, ele é usado para ungir. Eu ungiu o óleo com outro óleo. Uma pessoa superior que tem poder para ungir coisa. É a regra, é a lei da religião. Opa. Isso. Então vamos só dar um prosseguimento um pouquinho aqui, só para a gente não falar que a gente não falou de Davi mesmo.
Então a gente parou na parte que Saul já colocou no seu coração de perseguir Davi, né? E é a primeira vez que Davi vai fugir com o auxílio de Jonatas e de Mical, né? Mical era filha de Saul e foi dada em casamento com Davi. E aí a gente pode ler lá o Salmo 59, né? Tá relatado aí, relatando esse período, né? Depois você pode olhar lá. Davi, então, ele vai ao encontro com Samuel. Ele vai se encontrar com Samuel e Saul vai sair atrás dele, né? Mas Saul não vai conseguir alcançar ele, né? E Jonas vai auxiliar ele novamente e ele vai fugir para Nob. Nob é onde estava o tabernáculo, né? E quando Davi chega lá em Nob, o sumo sacerdote pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Aí Davi vai falar o quê? O rei está me perseguindo? Ele não faz isso, né? Ele mente para o sumo sacerdote, né? Fala com o sumo sacerdote: eu tenho com os homens aqui, o rei me mandou aqui porque eu estou precisando de um serviço urgente que o rei está querendo, só preciso que você me dê um pouco de pão. O sumo sacerdote fala o que com ele? Não tem pão, né? Só tem pão sagrado aqui. Só tem pão sagrado. Você não pode comer esse pão, não. Aí o Davi, mas não tem como, né? Aí ele conversa com o sumo sacerdote, ele deixa ele levar os pães ali que foram consagrados para os sacerdotes. O Senhor Jesus, ele cita essa passagem lá em Mateus capítulo 12. Olha pra gente, Mateus 12, a partir do versículo 1. Parece que Jesus está justificando, está provando algo que Davi fez que claramente era ilícito, né? Como o próprio sumo sacerdote explica para Davi. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Parece que Jesus está aprovando o que Davi fez, né? Assim, para a gente fazer uma leitura rápida, parece que Jesus está aprovando aquilo que Davi fez com a justificativa, né? Ele estava com fome, ele estava precisando de pão, ele estava fugindo de Saul, que queria pegar ele, queria matar ele, né? Então não tinha problema, né? Será que não tem problema a gente fazer algo errado com uma justificativa que seja, digamos, justa? Será que isso tornaria algo que era ilícito em algo lícito? Claro que não, né? O Senhor Jesus, ele diz claramente que o que Davi fez não era lícito, né? Ele pegou os pães que não era lícito comer, né? Na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui? Não é que você tem uma causa justa que vai tornar aquele seu erro em algo aceitável, né? Na verdade, o que ele está falando com os fariseus é o seguinte: os fariseus estão sendo hipócritas ao falar contra os discípulos que estavam pegando espigas para comer num sábado, que não era algo proibido, né? Proibido seria se eles estivessem pegando para colher, né, guardar ou para vender. Eles estavam pegando e comendo já na própria no próprio plantação, né? Então isso não era ilícito, né? Mas os fariseus estavam condenando eles por isso, enquanto que se fosse no caso de Davi ou no caso dos sacerdotes, como Jesus falou,
fazem coisas ilícitas, mas no caso, como é Davi, qual fariseu que ia chegar lá e que ia condenar Davi? É isso que ele está falando. Ó, porque são discípulos, porque são que os meus seguidores, vocês estão torcendo a lei para falar que eles são culpados, enquanto que alguém que é claramente culpado, mas por ser Davi, né, vocês torcem a lei para dizer que ele é inocente. É isso que ele está falando. Né? Então vocês distorcem a lei para condenar o inocente, enquanto que o culpado, né, que era Davi, mas por ser Davi, né, Davi é uma pessoa muito importante, né, eles não iam condenar. É isso aqui que o Senhor está falando com ele. Né? Então, mais uma vez, condenando a hipocrisia dos fariseus nesse sentido. Só que lá em Nob tinha um camarada chamado Doeg, né? Que hoje em dia eles iam chamar ele de X9, né? Que ele foi lá e dedurou Davi para Saul. Né? É um inimigo de Davi. Ele foi lá e dedurou para Saul que Davi tinha ido lá em Nob e tinha sido ajudado pelos sacerdotes. Aí Davi vai fugir para Gate. Gate é uma cidade dos filisteus. Né? Ele vai parar lá em Gate, vai falar com o rei dos filisteus lá, e o rei vai falar, mas esse aí não é aquele Davi que eles falavam, Davi derrotou Saul derrotou seus milhares e Davi seus 10 milhares? Né? E aí Davi fica com tanto medo que ele se passa como se fosse um doido. Lá ele fica fazendo todo tipo de doidice lá, até que o rei ele chega a falar, né? Mas eu já não tenho tantos doidos aqui, vocês me trazem mais um? Né? E ele manda Davi ir embora. E nessa situação que Davi escreve o Salmo 134. O que está lá no Salmo 134? Salmo 34. O que está lá escrito? O anjo do Senhor, como é que é? Acampa-se. Isso. Então Davi lá no meio do povo inimigo, né, temendo pela sua vida a ponto de fazer loucuras lá, ele tinha certeza que o anjo do Senhor estava acampado ao redor dele. E aí Davi vai fugir depois que ele sai de Gate, ele vai para a caverna de Adulão. Né? É onde vai se juntar com ele muitas pessoas ali que também eram fugitivas, enfim, pessoas excluídas da sociedade também vão se juntar a Davi. Você pode ler lá o Salmo 57 e o Salmo 142. Depois disso, Saul vai voltar lá em Nob e vai executar os sacerdotes. Na verdade, ele manda executarem os sacerdotes. Mas como eram sacerdotes, né, nem aqueles servos de Saul tinham a coragem de fazer mal aos sacerdotes. Então aquele camarada, né, o Doeg, vai lá e mata os sacerdotes. E Davi se sentiu muito mal por causa disso. Diz que Davi, quando viu ele lá, ele sabia que ele estava levando problema para os sacerdotes. O fato dele ter ido lá, né, buscar auxílio com os sacerdotes foi o que causou. Claro que a culpa é de Saul que mandou matar eles, né? Mas Davi acabou levando o problema lá e ele se sentiu culpado por causa disso. Né? Pode ler lá o Salmo 52, vai falando um pouquinho sobre isso. Davi ele vai ajudar também a cidade de Keila. Né? A cidade de Keila foi atacada, ele vai ajudar e depois ele vai fugir para En-Gedi. En-Gedi é um deserto. Né? É um deserto que tem lá perto do Mar Morto, né? E Davi vai fugir para lá com o pessoal dele, né? Vai morar lá nas cavernas lá. E lá Saul vai perseguir Davi, né? E é lá que Davi vai se encontrar com Saul, né? Naquela caverna. E Davi tinha tudo ali para matar Saul logo de vez e acabar com o problema dele.
Mas aí que Davi vai falar que ele não ia tocar no ungido do Senhor. E é aí que a gente vê muito interessante, porque qual foi o problema de Saul? Não foi a rebeldia? Foi a rebelião contra as ordens do Senhor? Davi já fez exatamente o contrário. Ele não foi rebelde. Ele sabia que Saul tinha sido colocado lá por Deus como rei de Israel. Não era ele que ia tirar Saul, era o Deus. E ele sabia que era Deus que ia tirar Saul. E ele não se rebelou contra isso. Essa é a diferença de Saul com Davi. Nessas duas ocasiões, mais pra frente, ele vai fazer isso também. Sempre quando ele tinha um problema, ele não fugia de Deus. Ele fugia para Deus. Né? Então, a saída nossa como ser humano não é fugir de Deus, é fugir para Deus. Né? Porque eu sempre digo, eu falo que a ira de Deus contra nós é extraordinária. Então, a ira de Deus é Ele mesmo que aplaca a sua própria ira. Entendeu? Então, Davi, ele tinha essa atitude. Diante das dificuldades, ele fugia de Deus. Ele fugia para Deus. Né? Igual nesse caso, você vai ver também a questão do rei Asa. Rei Asa, o servo de Deus veio advertir ele, o profeta veio advertir, em vez dele dar ouvido e fugir, pedir misericórdia, não. Ele mandou prender o profeta. Entendeu? Aí, E aí, um pouco depois que é relatado que Davi fugiu para Engedi, o texto lá de 1 Samuel vai relatar para a gente a morte de Samuel. Então, é mais ou menos nesse período aí que Samuel morreu. A gente acabou esse quadro aí, vamos deixar o próximo para a gente seguir na próxima oportunidade aí. Então, eu agradeço a oportunidade dos irmãos, espero que tenha sido... a gente possa ter aprendido um pouco. Alguém pode comentar. Eu acho que é muito a gente pedir, mas esse estudo, se houvesse possibilidade de passar uma apostila, a gente comprando, porque você não pode também, porque é muita coisa que tem aí, muita coisa boa. Se a gente tivesse isso em mão, porque uma vez só eu tenho muita dificuldade de assimilar. É porque isso aqui eu tô fazendo, eu não fiz tudo antes e comecei a dar os estudos, né? Eu posso até colocar isso numa apostila mesmo, mas porque conforme eu estou fazendo, eu estou preparando esse material. Então não é que está tudo pronto. Eu estou preparando conforme eu vou dando os estudos, né? Mas eu posso deixar disponível também. Mas qualquer coisa também, a senhora pode assistir a gravação no YouTube também. Não manda, não. Gente, mas... Terminando, a gente vê a respeito de Davi, quando a gente vê que ele errou também, mas ele é chamado segundo o coração de Deus. Olha só, é o que o irmão citou ali. Não julgues. Né? É que é a diferença que ele comentou que Davi fugia para Deus. Muito grande, mas ele era aquela pessoa temente a Deus. Isso. Então a gente vai estar encerrando por aqui.